Olá pessoal, esse é o programa Nossos Filhos e hoje a gente está recebendo a doutora Julie Ávila Bartkesk, oftalmologista e especialista em oftalmopediatria e estrabismo aqui do Hospital de Olhos de Brusque. Seja bem-vinda, doutora Julie. Muito obrigada, gostaria de primeiro agradecer o convite de estar aqui no município para falar sobre a saúde ocular das nossas crianças, né? Isso, hoje ela vai falar para a gente sobre a importância, né, de cuidar já da saúde dos olhos desde pequenininho. E doutora, qual a idade que deve ser feita a primeira consulta? Essa é uma pergunta bem importante, os pais têm bastante dúvida nesse assunto, né? Mas assim, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a primeira consulta ela deve ser realizada dentro do primeiro ano de vida da criança. Na verdade, a primeira consulta já acontece ali na maternidade, né? É feito um exame do teste do olhinho, que é o reflexo vermelho presente ou ausente. É um exame mais de rotina, né? Feita na própria maternidade, não é feito geralmente pelo oftalmologista, sim pelo pediatra. Então, ali já começa o primeiro contato da saúde ocular. Mas a consulta completa pelo especialista, ela tem que ser feita até o primeiro ano de vida. E qual a importância de levar as crianças ao oftalmologista? Assim como as crianças têm o desenvolvimento delas neuropsicomotor, de começar a aprender a andar, aprender a falar, a criança também aprende a enxergar. E a gente, acompanhando desde cedo, o oftalmologista consegue detectar problemas que podem ocasionar numa falha no desenvolvimento visual e a criança pode ter sequelas na vida adulta por não ter tratado alguma condição a tempo durante a infância. O desenvolvimento visual, ele acontece lá no cérebro. E acontece até os 7 a 9, 10 anos de idade. Depois desse período, se encerra esse desenvolvimento lá no cérebro e a criança não consegue mais desenvolver visão. Então, por isso que é importante acompanhar desde pequenininho. E é possível fazer o exame em crianças que não sabem ler? Como funciona nesses casos? Essa dúvida também me aparece bastante, né? Os pais falam, mas é pequeno, eu não preciso levar ainda, né, no médico, não sabe falar. Mas não tem esse problema, porque nós, como oftalmologistas pediatras, nós temos técnicas de exame diferentes, né? Nós aplicamos testes, tem o Ezinho, onde a gente muda a posição para crianças que já sabem informar alguma coisa, mas mesmo os bebês que ainda não sabem falar, nós temos técnicas de fixação de objetos, a gente consegue sim examinar e ter uma ideia de como que a criança está enxergando. E a criança, ela apresenta alguma mudança no comportamento quando ela não está enxergando bem? Quais são esses sinais? Elas dão bastante sinais. A criança não vai chegar e dizer, eu não estou vendo com o olho, eu não estou vendo com os dois olhos. Ela dá alguns sinais. Muito comum acontece quando a criança começa a esbarrar nos objetos. As que já estão na escola não conseguem ter um interesse muito grande pela leitura, se perdem, ficam desatentos. Às vezes alguns pais encaminham essas crianças achando que tem algum déficit de atenção, mas na verdade é só porque realmente a criança não consegue enxergar. Outras se aproximam muito dos objetos para enxergar, né? Todos esses sinais a gente tem que ficar atento, dor de cabeça, essas coisas nesse sentido. Desde cedo, né? E por que os bebês apresentam aquela secreção também na vista? Acontece muito de bebês que estão sempre com o olhinho molhado, parece que está sempre sujinho, lacrimejando. Isso, quando é bebezinho recém-nascido, pode ser uma obstrução do canal da lágrima. O nosso olho sempre está produzindo lágrima para lubrificar os olhos, hidratar, e essa lágrima é drenada por um caninho que vem aqui do cantinho interno do olho e desce lá por dentro do nariz. Quando a criança nasce, principalmente de parto cesárea, às vezes esse canalzinho está bem formado, porém ele não se abriu totalmente durante o parto ou por algum outro motivo, as membraninhas que formam o canal não se abrem. Então esse canalzinho fica obstruído. A gente tem algumas técnicas de massagem para a liberação do canal e o olhinho voltar ao normal, não ficar mais com aquela secreção. Pois é, e hoje também é cada vez mais comum, né, as crianças terem um contato com aparelhos eletrônicos desde cedo. Sim. E qual a importância de também ter esse cuidado, né, se tem alguma idade certa para esperar, para começar o uso também para a visão?
Pelos guidelines, né, pelas recomendações brasileiras da Sociedade de Oftalmologia Pediátrica, até os 2 anos de idade o contato com eletrônicos de perto tem que ser 0, não pode ter. Por quê? Quando a gente olha para perto, nosso olho tem um músculo lá dentro que se contrai. Esse músculo contraído, numa tela, a força de contração é muito maior, porque a tela tem estímulos luminosos, né? Tem as cores e tudo mais. Então, a criança que fica muito tempo exposta à tela, fica forçando a visão. Quando ela sai do computador, do celular e vai olhar para longe, fazer outra atividade, às vezes o olhinho não consegue relaxar devido ao tempo de exposição. Isso acarreta também no aumento do número de miopia, que é um tipo de grau que borra para longe. Então, isso é uma epidemia de miopia que está acontecendo no mundo por conta dos eletrônicos, né? Eu sempre falo para os pais não deixar as crianças muitas horas expostas, fazer pausa durante o uso dos eletrônicos, né? E estimular atividades ao ar livre, ajuda bastante. E isso pode impactar também de que forma? Assim, quando a pessoa chega na idade, na terceira idade, por exemplo, também pode ter problemas de visão devido a essa falta de cuidado desde cedo? Sim, pode ter sim. Existem várias doenças que têm que ser tratadas na infância, para garantirem que a criança tenha uma boa visão na vida adulta. Então, sempre trazendo as consultas, a gente consegue detectar problemas de grau, conseguimos detectar problemas de doenças mesmo que possam estar dificultando o desenvolvimento visual, a gente consegue detectar problemas de pressão nos olhos, né? Problemas de visão de cores, tudo isso é feito na consulta de rotina da criança. Então, descobrindo quanto antes, a gente tem muito tempo hábil para tratar e não deixar nenhuma sequela e fazer com que essa criança desenvolva a visão normalmente. Né? E até, quem sabe, escapar de uma futura cirurgia, né? De algo mais grave. Com certeza. E, doutora, pode falar um pouco para a gente sobre o estrabismo? O estrabismo, o que é estrabismo, né? Os nossos olhos eles estão sempre alinhados. Quando, por algum motivo, o olhinho não tem um alinhamento, paralelismo, a gente chama de estrabismo. Existem vários tipos, pode ser viradinho para dentro, viradinho para fora, mas sempre que é notado estrabismo, tem que passar em avaliação, porque ele também é uma das causas de perda de visão na idade adulta. Então, a gente tem que tratar o estrabismo quanto antes para desenvolver visão no olhinho que está desviado, para a criança não ficar com aquele chamado olhinho preguiçoso na idade adulta. Quando passa ali dos 10 anos de idade, não tem mais como recuperar essa visão, por conta do desenvolvimento visual lá no cérebro. Então, assim, existem vários tipos de estrabismo, né? Existem vários tipos de tratamento também. E quais são os tipos de tratamento? Os tratamentos disponíveis, assim, que existem, são vários. Primeiro, quando a gente nota que tem uma dificuldade de visão em um dos olhos, nós indicamos o tratamento com o tampão ocular, para desenvolver a visão no olho que está ficando para trás. E, a partir daí, a gente começa a avaliar. Tem estrabismos que melhoram somente com o uso de óculos, tem estrabismos que precisam de óculos e cirurgia, estrabismo que precisa só de cirurgia. Então, assim, são vários tipos mesmo. E é importante que a criança seja atendida por um oftalmopediatria e não por um oftalmologista, né? Qual a diferença deles e a importância de procurar esse especialista? É bem diferente a consulta na criança da consulta do adulto, né? A criança, ela tem o mundo dela, uma brincadeira, uma fantasia, e nós, como especializados em atendimento de criança, a gente tende a trazer uma fantasia ali para o momento da consulta, até porque as crianças, muitas delas têm medo de ir no médico, né? Já tem alguns traumas de internação, algo assim. Então, a gente faz com que a consulta seja o máximo possível agradável e que não seja traumatizante para a criança, né? Então, a gente faz daquela consulta, na verdade, uma brincadeira, um jogo, e a criança consegue se soltar, falar mais do que ela está sentindo, a gente consegue interpretar ela e é super tranquilo de examinar. E qual a frequência, né, necessária para o acompanhamento nas consultas? O ideal é que seja feita de 6 em 6 meses até os primeiros 2 anos de idade. Depois dessa idade, se estiver tudo normal, a gente pode acompanhar uma vez ao ano. E a criança também pode ter catarata, como prevenir e tratar? Então, a gente conhece a catarata do idoso, né? Que é aquela que vem com o passar dos anos, onde causa uma perda de visão. A catarata, ela se forma no cristalino, que é uma lente que temos dentro dos nossos olhos.
As crianças também podem ter catarata, mas não aquela do idoso, uma diferente. Existe a catarata congênita, que é uma catarata onde a criança já nasce com essa alteração. Essa é detectada no exame de rotina do teste do olhinho. Assim que o pediatra nota uma opacidade, ele já encaminha para o oftalmologista, porque é urgente o tratamento. E existe também a catarata que pode acontecer devido a traumatismo no olho, né? Esses outros tipos. Mas todas as opacidades são importantes de serem avaliadas. E qual a finalidade do uso do colírio na consulta? Então, o colírio, ele é uma medicação aplicada diretamente nos olhos que serve para dilatar a pupila. Por que que todas as crianças nós temos que usar o colírio? Porque as crianças, elas têm uma capacidade muito grande de compensar possíveis graus que elas tenham. Então, às vezes a criança tem uma visão de 100% no teste visual, mas é uma criança que tem dor de cabeça, que tem cansaço visual, e isso muitas vezes se justifica por um grau que ela tenha e ela consegue forçar e compensar. Então, o colírio relaxa a musculatura do olho e a gente consegue detectar graus que possam estar ali, precisem de óculos para correção. Além disso, com a dilatação é feito o exame do fundo de olho, onde a gente faz o mapeamento de retina, olha nervo, vasos, toda a parte da formação ocular lá dentro do olho. E como você comentou, né, muitas crianças fazem uso do tampão ocular. Qual a finalidade dele? O tampão, a gente tampa um dos olhos para estimular a visão no olho que não está tampado. Isso faz com que lá no cérebro a visão chegue e desenvolva as áreas cerebrais responsáveis pela visão. Às vezes nós tampamos apenas um olho, às vezes nós tampamos um olho cada dia, né? Depende da finalidade do tratamento. A criança, ela pode operar os olhos para deixar de usar óculos ou não é recomendado? Infelizmente não pode. Porque a criança está em crescimento e em desenvolvimento. Se é feita uma cirurgia na infância, não é garantido que esse resultado seja permanente. Então, primeiro a criança tem que crescer, tem que ter 21 anos, é a idade mínima para operar, e além disso tem que estar com o grau estabilizado. Claro, é feito exames pré-operatórios para cirurgia de correção de grau, se não tem nenhuma contraindicação, super pode fazer, mas tem que ter a idade mínima. E para a gente concluir, doutora, qual a recomendação aí para os pais, né, das crianças que hoje estão com tantas aulas online para cuidar da visão também? Isso é super importante. O que eu recomendo para os pais quando tem aulas online? Tentar colocar as aulas na televisão para as crianças assistirem de longe, porque o problema maior da tela é a proximidade que elas têm com a tela. Isso que força a visão, força os músculos dos olhos. Então, eu sempre recomendo que faça as aulas na televisão, faça pausa durante as aulas, a cada 20 minutinhos tem que parar, e não é ir para o celular, é fazer alguma outra atividade que não envolva a tela. Isso tudo para evitar o cansaço visual. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Jornal Município, curtir e compartilhar esse vídeo no Facebook e também marcar os seus amigos no Instagram. Até a próxima!